Hoje nós estamos recebendo aqui Eliane Chunacalo, que é presidente da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, Eliane. Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui. Nós temos uma data importante, né? Dia 19 de abril, é Dia dos Povos Indígenas, né? Eu queria que você falasse para a gente a importância da gente lembrar, né, da conservação desses povos também. E por que essa data é tão importante? A data é importante, que é uma data da gente celebrar os povos indígenas no Brasil, e é importante para mostrar a existência, né? Nós somos 305 povos no Brasil, aqui no estado, nós somos 45 povos, e é importante dar visibilidade, falar de direitos, falar de deveres, mas é importante para considerar que nós somos cidadãos e estamos aqui e queremos participar da sociedade ativamente. Você é a primeira mulher presidente da FEPOINT, é isso, Eliane? Sim, eu sou a primeira mulher presidente da FEPOINT, né, que é a Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso, e é histórico também, né, de ter uma mulher à frente, considerando que a maioria das nossas culturas, elas são patrilineares, né, são homens que são lideranças. Mas os tempos estão mudando e, assim como o movimento das mulheres, né, as mulheres indígenas estão ocupando espaço de lideranças, e eu sou grata às lideranças de Mato Grosso por permitir que eu estivesse esse assento e por permitir que eu estivesse à frente, junto com eles, na direção da FEPOINT. Quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje? Aqui no estado? Isso. Pode falar a nível nacional também, porque você está assim, muito a par da realidade, né, do que vem acontecendo. E aí eu queria que você trouxesse um parâmetro para a gente sobre os principais desafios hoje. Enquanto federação, né, nós estamos aqui para defender direitos dos nossos povos. E nós somos 45, como disse, nós temos 2 povos isolados e nós estamos nos 3 biomas. É importante falar dos biomas: Pantanal, Cerrado e Amazônia. E os desafios são estruturais, né? Nós temos povos indígenas lutando por demarcação de terra aqui no estado, são 24 TIs, né? Nós temos luta por educação, as nossas escolas ainda têm problemas estruturais, né? Tem só sala anexas, tem lugares que nem tem escola, é só uma resistência a estudar, né? E a gente também luta por bem viver. O que é bem viver? Educação, saúde, né? Ter uma renda dentro e a questão política, porque a gente precisa de ter uma visibilidade positiva dentro do estado, né? Uhum. A gente tem muito tabus a ser quebrado. Nós estamos em pleno século XXI e muitos de nós já estamos aqui na cidade aprendendo a cultura do não indígena, estudando, e a gente precisa dar esse retorno para as nossas comunidades. E a gente é muito produtivo, né? E a gente precisa ainda quebrar essa barreira de preconceito, porque muitos não nos conhecem e nos julgam, e de discriminação mesmo, né? Nós somos diversos e, politicamente falando, a gente tem um estado que historicamente, que ainda combate a gente, né? Nos trata como não existente. A gente tem uma Assembleia Legislativa que a todo momento está legislando contra, né? Porque quando você faz leis contra o meio ambiente, acaba nos atingindo indiretamente. Sim. Né? E a gente também tem o governo do estado que talvez ainda não tenha essa sensibilidade de garantir orçamento, de construir políticas públicas, não políticas assistencialistas, né? A gente não quer isso, a gente quer construir, a gente quer participar, a gente quer contribuir. Uhum. E isso é um direito da gente, né? Então são desafios que não é só nós que enfrentamos, mas eu acredito que seja todos os indígenas do país, né? E enquanto mulher eu enfrento
Ainda muito preconceito, né? Porque os povos indígenas de Mato Grosso me elegeram. E, e estar à frente é abrir caminho para outras mulheres indígenas, né? A mostrar que mulher também sabe governar, sabe ser gestora, né? E a gente vai aprendendo com os homens. Uhum. Então, assim, a gente precisa abrir caminhos, porque eu não quero ser a primeira e a última. Eu quero ser a primeira de muitas que virão. Então, a todo momento, há uma cobrança em cima da gente enquanto mulher, e enquanto indígena, uma cobrança maior. Porque como que ela vai se comportar, né? O que ela vai dizer. E o que me pesa também é que, para o movimento, eu ainda sou jovem, embora eu não seja, né? Então, a gente fez história, mas a gente continua sempre ouvindo as lideranças, porque eu ainda estou no processo de aprender. Eu não sou uma liderança. Então, eu preciso dizer ainda que não sou, porque eu estou aprendendo. Liderança já é alguém que já está com tudo, sabendo tudo. Então, há um caminho ainda para fazer. Então, esses são os desafios que nós enfrentamos aqui, e a gente tem propostas para vencer essas barreiras, né? E o Dia dos Povos Indígenas é um dia da gente gritar, da gente mostrar, né? É um dia que a sociedade olha para a gente, e a gente precisa que esse olhar seja um olhar de iguais, né? Iguais com respeito às nossas diferenças. Eliana, a gente acompanhou recentemente algumas falas polêmicas, né, do governador com relação Sim. aos povos indígenas, citando que esse movimento é um programa de índio, né? Foi essa a fala do governador. E eu acho que isso pegou muito mal, né? Principalmente para os povos indígenas, né? E você, como uma presidente da federação que está ali defendendo os direitos, né, dos povos indígenas, como você recebeu essas declarações? Infelizmente, a gente recebe um pouco triste, né? Porque ele é uma autoridade, né? Ele é uma liderança do Estado. E falar com deboche ou com colonialismo, né? Contra uma sociedade que pertence ao Estado dele, eu acho que não foi mal pra gente, não. Acho que foi mal pra ele, né? Acho que pegou muito mal pra ele. E o programa de índio foi um deboche. Mas a gente precisa fazer esse programa de índio aqui em Cuiabá, porque senão a gente não tem visibilidade, não tem respeito, né? E, infelizmente, ele só fortalece esse pensamento que a gente não faz nada, né? Mas eu também vejo que ele não ia aguentar um dia na aldeia, né? Não lá fazendo visita, sendo recebido com autoridade, mas ir para a roça, né? Carpinar, pescar de verdade, caçar, né? Essas atividades que exigem esforço, isso é um programa. Acho que o governador não aguentaria. Mas assim, a gente respeita ele enquanto uma autoridade, porque a gente não trata as nossas autoridades com deboche nem com cinismo. A gente fica triste, né? Mas eu vejo que se o movimento que nós estamos realizando em Cuiabá, em defesa de direitos, em defesa de lutar pelo bem viver, lutar por nós, incomodou tanto, é porque está sendo bom, né? As pessoas só incomodam quando algo está atingindo o objetivo. Mas a gente pede respeito para o governador, porque a gente respeita ele, ele foi eleito, e ele foi eleito para governar para todos, inclusive para a gente. E os nossos povos votaram nele, confiam nele. Então está na hora dele governar, inclusive para a gente. E a gente não quer nada mais do governador, a gente só quer políticas públicas. Só isso. Eu estou esperando o cafezinho que ele me prometeu lá no Egito. Eu ia te perguntar isso. Existe um diálogo? Como que tá depois dessas falas polêmicas? Vocês chegaram a marcar algum diálogo, uma reunião? A gente vai entregar o documento final, né? A gente vai na Casa Civil.
a gente já marcou várias agendas, a gente ainda não foi recebida por ele, né? Mas a gente quer tomar um cafezinho com o governador, sabe? A gente quer conversar com ele, porque o movimento, ele não é um movimento radical de não diálogo. A gente quer dialogar, a gente quer fazer proposições, a gente quer contribuir. E a gente sabe que o governador, embora tenha essas falas, né? Talvez está faltando alguma assessoria ali para ele. Ele também é uma pessoa que é de diálogo, né? Então nós estamos aqui para dialogar, esperamos ser recebido por ele. A gente tem propostas possíveis, né? O que não tiver de consenso, o que tiver de polêmica ou de divergência, governador, vamos construir consensos. Nós estamos aqui para construir, né? E a gente espera ser recebida por ele. E vai ser muito bom esse cafezinho que a gente está esperando. Ou um guaraná ralado, né? Como diz os cuiabanos aqui. Porque vocês precisam ser ouvidos, né, Eliane? Vocês precisam colocar, porque ninguém melhor do que vocês, que vivem essa realidade, podem cobrar por políticas públicas, cobrar os direitos de vocês, porque vocês estão vivenciando aquilo ali, estão morando em terras indígenas, precisam, né, de políticas públicas, precisam de um olhar mais sensível, como você mesmo disse, né, por parte das nossas autoridades. Então não tem como alguém colocar uma situação sem sentir na pele, e nada, e ninguém melhor do que vocês para expressarem, né, tudo isso que vocês vivem. Sim, a gente quer construir políticas públicas. As políticas, elas não podem ser construídas de cima para baixo. Elas precisam ser construídas de baixo para cima. Então, assim, a gente tem proposições na saúde. A saúde não é só do governo federal, né? A saúde de média e alta complexidade é do Estado. Então, assim como os não indígenas estão morrendo na fila, a gente também está, né? A gente não tem muitos esperando cirurgia simples, né? Então, assim, é necessário a gente dialogar com ele. A gente entende que há problema de recursos, a gente entende toda essa complexidade, mas é necessário que ele nos ouça e que juntos a gente possa ter soluções. A gente tem soluções, e com a Assembleia também, né? Então, assim, o movimento que nós estamos fazendo em Cuiabá é um movimento de reivindicar direitos e de trazer propostas, e não é só para o governo do Estado, é para o governo do Estado, é para a Assembleia, é para os municípios e é para o governo federal. Ou seja, não é um movimento contra o governador, não é, não entenda. Como diz as minhas lideranças, não pegue para sua alma, nós estamos aqui para dialogar. Mas dialogar não significa que a gente não vai também fazer nossas críticas construtivas. Então, nós estamos esperando, sim, conversar com o governador, né? A gente vai propor uma reunião para ele e a gente espera que ele nos atenda. Porque a gente tem muitas propostas e a gente tem muitas coisas para dialogar, e ele, como chefe, né? Como liderança e com o poder da caneta, ele pode nos ajudar e encaminhar. E a gente não está aqui pedindo nada, a gente está aqui só lutando por direitos, e é o nosso direito de reivindicar, de lutar, e a forma que a gente encontrou é essa, de estar na praça. E uma coisa que a gente bate muito nessa tecla é sobre a questão da preservação ambiental, né, Eliane? A gente sabe que o nosso estado ainda tem um alto nível de desmatamento, né, em todo o país. Quando a gente pega essa proporção, nós temos um estado que desmata muito, e os povos indígenas são comprovadamente os protetores, né, os guardiões das florestas em pé, né? Então vocês fazem um trabalho ambiental muito importante para manter, né, essas áreas preservadas, né? A gente tem visto que o estado ele tem alto índice de desmatamento, né, e especialmente no Cerrado, né, no Pantanal também. E o que a gente quer? A gente quer mais ação do estado, entendeu? Não adianta só multar se não receber essa multa, né? E não adianta ter só medidas, só remediar. Tem que ter medidas também preventivas, né? Então tem que ter mais investimento
nessa área e mais monitoramento. Então, assim, a gente pega terras indígenas que está cercada e que não tem o mínimo de reserva legal, né? Isso impacta na vida da gente, mas impacta também aqui, né? A gente vê que a gente está vivendo uma seca, né? Tá chovendo, a chuva atrasou, tá tendo mudanças climáticas, mas assim, e se os rios secarem? Estão secando, tá diminuindo. A gente vai ficar sem peixe? Vai. A gente vai ficar sem água? Vai. Mas e as cidades? Como que elas vão viver sem água? E as lavouras? Como que vão sobreviver? Como que vão produzir sem água? Então, assim, a luta da gente não é uma luta que não seja da sociedade. A nossa luta é a luta da sociedade. E às vezes isso é visto como um mimimi, como onda, como atraso, né? Em nenhum momento a gente está falando que não é para produzir. Mas há formas de produzir com sustentabilidade. Não desmata as cabeceiras dos rios, porque vai prejudicar a gente, mas vai te prejudicar também. Não use agrotóxico excessivamente, porque você vai envenenar o solo. O seu solo vai ficar improdutivo, o nosso vai também. Nós vamos morrer primeiro? Vamos, mas vocês vão morrer lentamente, com câncer, com outras doenças. Então, quando a gente luta pelo meio ambiente, a gente está lutando pela nossa casa. Eu estou lutando pela minha casa, pela casa dos meus parentes e pela sua casa. Porque a gente vai ficar sem água, vocês vão também. A gente vai ficar sem alimento, vocês também irão ficar sem alimento. Vocês, sabe, isso em algum momento vai te atingir. Olha esse calor. Olha esse calor que tá. A chuva atrasou, né? Muitas roças não produziram. As nossas roças não produziram. Mas eu sei que as roças de vocês também não produziram, não. A gente está em barcos diferentes, mas vivendo a mesma situação. Então, assim, a gente está falando, olha, produza de forma sustentável. Ó, não estamos falando para vocês não produzir, não estamos falando para vocês não se desenvolver. Mas há alternativas, há tecnologia, há investimento de fazer de forma certa. O caminho certo é difícil, o certo é difícil, mas é possível. Há tanta tecnologia, por que não usar? É necessário ficar fazendo dreno para roubar água do rio para a lavoura? Não, não é necessário. É necessário furar lençol para você pegar água, para você jogar veneno e envenenar a água que depois você vai precisar? Não há. Então, assim, a gente não condena a produção, mas a gente condena algumas ações que está nos prejudicando, que vai prejudicar a própria pessoa e a sociedade. Então, assim, eu vejo que é uma luta de todo mundo. E a gente não está pedindo algo impossível, algo de outro mundo. Não é porque a nossa forma de vida não é parecida que os impactos não vão chegar. Uhum. A gente é o primeiro a sentir. Mas eu já vejo cidades que já estão vivendo a seca, né? Já vejo cidades que chove muito, né? As cidades são igual às aldeias. Elas não têm preparo para essa mudança, né? Não tem. Então, assim, não é mimimi. A minha luta é a luta de toda a sociedade e a gente precisa entender isso, porque não é só questão, não é só produção, não é só dinheiro. E daqui 10 anos? Como vai ficar? O seu neto vai ter água? Se o meu neto não tiver, o teu também não vai ter. O que me atinge vai chegar aqui, entendeu? O uso excessivo do veneno que passa para o lado da aldeia, que mata as roças, que contamina o solo, que mata os rios, chega na tua mesa, chega na tua água e você fica doente, te mata lentamente. Pode nos matar rapidamente, mas te mata. Então é necessário a gente ter essa consciência de que lutar por questões ambientais com sustentabilidade, com manejo, é lutar também pela tua casa. Então a gente está aqui para defender a nossa casa, o desmatamento está aí, né?
tem áreas, a gente sabe que tem que expandir, que tem que se desenvolver, que a agricultura é o carro-chefe do Estado, a gente sabe disso. Mas precisa passar por cima dos nossos direitos, das nossas casas, para que isso aconteça? Não precisa. A gente pode entrar num consenso. A gente sabe, se tal rodovia vai passar numa terra indígena, custa conversar com aquele povo, custa consultá-lo, custa mudar o traçado, sabe? Então, assim, são problemas que podem ser evitados, se as coisas forem feitas certa, da mesma forma. Então, a gente sabe os problemas que tem muito desmatamento, não é necessário isso. A queimada, não é necessário ter esse tipo de queimada, sabe? A gente sabe que tem formas de fazer queimada controlada. Para que tu vai queimar se você sabe que não é o momento? Para que tu vai queimar sem pedir ajuda para as autoridades? Chama uma brigada para fazer uma queimada controlada, né? Isso para quem for fazer a limpeza. Pensar no outro. É pensar em você também. É essa a nossa luta. É uma luta de todos, como você mesma disse, né? E a gente precisa sempre de diálogo para tentar resolver essas situações, né, Eliane? É isso que a gente precisa, né? É isso que a gente está propondo. A federação está propondo diálogo com o governo, diálogo com o setor privado, entendeu? Porque a gente está nessa briga eternamente, né? Vocês são improdutivos, vocês são preguiçosos, vocês não fazem isso. Aí, o outro lado, vocês estão destruindo, mas ninguém senta para conversar. Enquanto não houver diálogo, nós vamos nos destruir. Até quando? Mato Grosso, ele é campeão em produção, mas ele pode ser campeão em sustentabilidade. Ele pode olhar para os povos indígenas, ele pode olhar para outras categorias, porque não tem só povos indígenas, tem quilombos, tem ciganos. Nós temos 14 categorias de povos tradicionais aqui, invisíveis. Mato Grosso também pode olhar para a periferia, sabe? O Estado, ele tem potencial de ter igualdade social. Todo mundo fala de igualdade social. Eu sou contra essa fala. Eu acho que nós temos que ter equidade social, porque nós somos diferentes. Eu não posso te tratar igual a mim, porque a minha realidade é diferente da sua. Mas eu posso te dar condições de igualdade para que eu possa ter oportunidade, para que meu povo possa ter oportunidade. Não adianta você só entrar na universidade. Eu entrar na universidade e você entrar. Você vai ter mais condições do que eu. Mas tem que me dar condições para permanecer ali, para mim estudar. Isso é equidade. Então a gente tem que ter equidade. E não tem. E o Estado tem tudo para ser um Estado que também tenha uma melhor distribuição de renda, que também tenha um olhar para o vulnerável, né? Um olhar para quem está na periferia, um olhar para quem está na aldeia, para quem está no quilombo, para quem é ribeirinho. O Estado tem esse potencial. E por que não faz? A gente está falando de direitos, mas também de deveres. O meu povo, a gente não nasce com bolsa ao governo, não. A gente trabalha, vai para a roça, vai pescar, vende artesanato, né? Tem outras formas de produção. É servidores públicos, a gente estuda na aldeia, estuda fora da aldeia. A gente tem um cotidiano de muito trabalho. E isso precisa ser visto. Então, e tem a cultura, né? A gente tem língua, tem rituais, tem outra visão de ver o mundo. Isso tem que ser considerado. Então, assim, quando eu vejo falar de Mato Grosso, eu não quero que o meu estado seja exposto como um estado que não respeita povos indígenas, um estado que mata, um estado que persegue, um estado que legisla contra os seus. Eu não quero ver ele estampado no Jornal Nacional. Não, eu quero que ele seja visto também como modelo, como exemplo, como um bom exemplo. Mas para isso é necessário que as lideranças políticas desse Estado
tenha consciência de coletividade. E eu vejo que quando você é eleito, você não é eleito para legislar para você ou para os seus. Você tem que pensar em todo mundo. Tem que ser igual mãe, né? Mãe pensa em todo mundo. Ela não dorme enquanto seus filhos não estejam bem. O político tem que ser assim. Enquanto a gente não tiver pessoas que tenham esse pensamento, a gente não vai avançar. E pensar até naquele que não gosta de você. Entendeu? Então, eu vejo isso. E não é utopia. Isso é possível. Possível fazer. É possível a gente ter um Estado com mais dignidade. O que eu, enquanto presidente dos povos indígenas aqui no estado indígena, aqui no estado, que é um estado indígena, está pedindo é respeito aos povos indígenas, respeito a mim e respeito também à diversidade. E dignidade, é só isso que a gente quer. Isso é possível. É possível. Com certeza, Eliane. Muito obrigada por compartilhar Sim. com a gente um pouquinho, né, dessa luta que vocês têm. Sim. A gente fica muito feliz em falar sobre esse assunto e recebê-la aqui. E sempre que precisar, estamos de portas abertas também para dar voz a vocês, tá? Eu agradeço pelo convite e eu chamo toda a sociedade para nos conhecer melhor, para lutar conosco. E nós estamos à disposição para contribuir e dizer para a sociedade mato-grossense: respeite os povos indígenas, porque respeitar os povos indígenas é respeitar a sua essência. É isso. Que lindo. Muito obrigada. Obrigada. Viu? Se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário aí pra gente e compartilhe muito também nas redes sociais.